Nós saímos com um casal e o tempo inteiro a mulher reclamava do cara. Mas qualquer assunto que você fosse, ela conseguia levantar uma situação e ela reclamava do cara, e ela reclamava do marido, e ela reclamava do marido. Ele sempre errado e ela sempre certa. Mais interessante do que a suposta insatisfação dela, era a necessidade que ela tinha de expor ele a algo negativo. Porque a relação é o tempo inteiro ela desqualificando ele. Na verdade, a gente estava conversando de como é que é esse relacionamento. É uma relação de total dependência, onde ela precisa dele para ela desqualificar ele, para ela se sentir algo. E como ele se satisfaz com alguém que desqualifica ele o tempo inteiro desqualificando. Eu não ia suportar passar, quer dizer, na verdade, um jantar, que não chegou a ser um jantar, era um shopping, alguma coisa nesse sentido, já me causou irritação e incômodo. Porque a pergunta que eu tinha vontade de fazer para ela é: "Por que você ainda está casada com ele? Como é que você pode conviver com uma pessoa com tantos defeitos, que te causa tanto desconforto e que você reclama tanto?" E com que frequência a gente encontra isso, né? Da traição Sim, que eu verbal, né. chamo de traição verbal, porque as pessoas se preocupam muito com a traição sexual, mas se isso não é uma traição, né, eu digo traição verbal, é quando a pessoa fica o tempo inteiro expondo, desqualificando o outro. E como diz no senso comum, quando no sexo, lavou tá novo. Agora as pessoas se incomodam geralmente por quê? Porque o que o outro pensa. E como é que ela usa esse outro para sustentar a relação dela? Porque o fato dela falar mal do marido o tempo inteiro não é isso uma infidelidade? Quando ela expõe as fraquezas dele, os defeitos dele, algumas posturas que desagradam ela, não é isso uma infidelidade? Puramente, é recíproco e muita frequência a gente vai encontrar isso. E as pessoas falam: "Ah, fidelidade, fidelidade". Então eu digo que num relacionamento saudável, não é fidelidade. Isso pode ser acordado, sim, na nossa cultura a fidelidade sexual ela é muito importante, mas será que alguém convive com alguém que reclama o tempo inteiro, desqualifica, isso vai contribuir para uma relação saudável? Isso é a arrumação que se dá para justificar aquela postura que a própria pessoa não controla, né. Porque a relação, como eu sempre digo, é um compartilhamento, onde as pessoas estão exercendo papéis ali. Eh, eu nunca vi, e com que frequência a gente ouve dizer, né: "Ah, eu não sei como eles dão certo, são tão diferentes". Eles não são nada diferentes. Se fossem diferentes, não estavam juntos. Só no eletromagnetismo que os opostos se atraem. Na verdade, no relacionamento, as pessoas interagem e elas existem para dar vazão àquilo que ela reprime e àquilo que traz satisfação. E quando você vê uma pessoa que fala demais, que está casado com outro ou outra, que quase não fala, diz: "Ah, não tem nada a ver". Claro que tem. O que pouco fala, ele se expressa através desse que fala demais. E o que fala demais se expressa, exerce aquele equilíbrio através do outro que pouco fala. Então a construção da identidade de um casal, ela vai partir do preenchimento, do atendimento das necessidades de cada um individualmente. A questão é que as pessoas fazem isso de forma inconsciente, porque se eu falo muito, conscientemente eu tenho que saber por que eu falo muito, qual é a minha necessidade atendida. Então eu preciso buscar uma pessoa que goste de ouvir, não que fale pouco, porque aquele ali pode já falar pouco porque já desistiu de falar, porque na verdade não aguenta mais ouvir, e eu falo muito porque eu quero ser ouvido. Então ter consciência de quem eu sou, o que eu preciso na relação é fundamental. Ou então a gente vai estar em loteria, vai estar sempre correndo o risco de dar certo ou não, sem a menor consciência do que está fazendo. Uma coisa me chama a atenção é com as relações de consumo. As pessoas vão comprar um carro, aqui no Brasil compra-se em 60 vezes. Você vai comprar uma casa, você compra uma casa em 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas para um relacionamento, as pessoas querem que aquilo aconteça como um passe de mágica. Bateu a química, né? E aí nada mais importa, como se não precisasse ser construído.
Então, na verdade, da mesma forma que você adquire bens de consumo durante um tempo, planejando, né, fazendo aquela aquisição passo a passo, o relacionamento não pode ser diferente. Exatamente. Uma coisa é sexo, outra coisa é emoção. Na verdade, até mesmo a questão sexual, ela vai estar influenciando com a química do amor. Quando as pessoas falam química, elas estão reduzindo o relacionamento à intimidade sexual. E isso é um grande erro, é um caminho muito perigoso. Porque quando você está vivendo a partir da experiência sexual, existe um estímulo neuronal que vai estar sendo construído. E é em cima dessa prioridade, desse caminho neuronal, com seus neurotransmissores, com toda a sua química, que vai estar trazendo a sensação de prazer. Só que ao longo do tempo, você não vai conseguir manter aquela prática sexual do início do relacionamento, da descoberta. E aí você não tem outras químicas que vai te dar sustentação. Então, da mesma forma que se busca a construção do amor a partir da atração sexual, eu dou um exemplo muito parecido. Vamos supor que a mulher conheça um cara que ele é corredor, maratonista. E aí ela, para poder conquistá-lo, ela vai acompanhá-lo numa corrida, resolve fazer parceria com ele. A menos que ela realmente tenha a intenção de se tornar uma maratonista, a chance desse relacionamento dar certo quimicamente, ela vai estar reduzindo ao longo do tempo. Porque quando o cara corre, ele está fazendo uma produção de substâncias químicas no corpo que vai estar associando a companhia dela, o relacionamento, a essa carga de neurotransmissores, a essa fisiologia que ela está se ajustando para conhecê-lo. Na medida que ela sair dessa fisiologia, o interesse, a relação vai começar a morrer. Então, é possível sim, você tendo a informação de como se constrói um relacionamento, você está conscientemente nutrindo as diferentes áreas, isso tanto na parte comportamental como na parte química do organismo, para que a relação se sustente. No momento em que o interesse sexual, quer pelos estresses, pelas coisas baixem, a pessoa vai ser capaz de, através da conversa, através da identificação de gostos, de lazer, sustentar a relação. A relação não entra numa crise, ela não enfraquece. Isso é muito interessante. Não engano, isso é uma crença de que o homem está mais na busca do sexo. A única diferença é que o homem não se ilude. Eu acho muito mais difícil, por incrível que pareça, conquistar efetivamente uma mulher para uma relação saudável do que a mulher conquistar o homem. Porque o papel do homem está muito definido. Ou ele quer distração, ou ele quer... É aquela velha história que, embora causa muito incômodo aí, principalmente as mulheres que estão brigando mais pela igualdade de postura na sociedade, mas, na verdade, que por instinto o homem vê a mulher com duas formas, ou é para casar ou é para se divertir, né? No senso comum aí, na prática, se fala de outra forma, mas ou é para casar ou para se divertir. Já a mulher não. De uma maneira geral, com exceção, hoje muitas mulheres também estão se divertindo com os homens, outras mulheres que já conquistaram essa independência e não têm nenhuma expectativa, estão realmente só exercendo a sua sexualidade, estão só brincando, né, de se divertindo com os homens, isso é totalmente legítimo, e é completamente diferente quando se faz isso com a intenção de conseguir um relacionamento. Aí é a pior via para se fazer. Porque se você quer um relacionamento, você precisa se apresentar para o outro como relacionamento. E não como uma pessoa liberal que está aqui só buscando diversão. Dificilmente essa aproximação vai convergir para um relacionamento maduro.